Estes exercícios podem ser propostos para qualquer criança, independente de sua diversidade funcional. Em alguns casos de crianças com alterações motoras, cognitivas e de linguagem, algumas adaptações podem e devem ser feitas. Para maiores informações, acesse o site www.nuvendedança.com.br. Dança sem cedilha. Você sabia que a dança é uma ação cognitiva do nosso corpo? Estudos já evidenciam que a maneira que nós aprendemos o mundo passa pelas nossas experiências de movimento. A execução de movimentos dançados é um importante estímulo a funções cognitivas fundamentais para o nosso dia a dia. Quando dançamos, estamos ativando áreas do cérebro responsáveis pelo equilíbrio, orientação espacial, emoções, além de estimular funções primárias de atenção, memória e flexibilidade cognitiva. Todas essas habilidades cognitivas e motoras são necessárias para realizarmos nossas atividades cotidianas básicas, como vestir uma roupa, desviar de obstáculos, conversar ou até mesmo estudar. O gesto e o movimento são vias de comunicação, um meio de conhecer e interagir com o ambiente que nos cerca. Sem contar, é claro, com os benefícios que a atividade de dança pode promover ao trazer a sensação de bem-estar e prazer com o próprio corpo. O assunto desta aula é muito recorrente e importante para quem se interessa pela dança para crianças na primeira infância. Trata-se da formação de esquema e imagem corporal. Na infância, o cérebro opera de forma ainda um pouco limitada e vai se especializando com o tempo. Apesar disso, ele é extremamente plástico nessa fase, que está formando as principais conexões para o processamento de dados sensoriais. Sabemos que durante a infância ocorrem os chamados períodos críticos do desenvolvimento. A habilidade de substituir uma estratégia motora ou cognitiva por outra é parte integral deste momento. A essa capacidade natural do cérebro, que ocorre com bastante intensidade na infância, chamamos de neuroplasticidade. Na infância, o sistema nervoso vai amadurecendo e a rede de conexões neurais vai se ampliando. Por isso, diversos estudos já mostram que crianças que crescem num ambiente muito pobre em estimulação e contato afetivo podem desenvolver déficits em relação a este processo natural de maturação das chamadas funções executivas, que são tão importantes para a aprendizagem. As funções executivas se referem à capacidade de tomar decisões, planejar um ato motor, avaliar as vantagens e desvantagens de uma estratégia ou movimento, mudar de opinião. São também conhecidas como memória, atenção, flexibilidade cognitiva, entre outras. Elas começam a se apresentar mais efetivamente por volta dos 4 ou 5 anos de idade, quando a criança é capaz de conectar um evento passado ao presente. Falaremos um pouco desta relação entre dança e funções executivas em outro momento. Nesta aula agora, iremos nos concentrar em uma habilidade cognitiva muito importante para o neurodesenvolvimento infantil. É o processo de reconhecimento do esquema corporal. É quando a criança passa a perceber a representação mental do seu corpo. Isso começa a acontecer mais intensamente por volta dos 3 anos de idade. Porém, a noção de esquema corporal é desenvolvida na criança a partir do seu nascimento, pelas suas experiências táteis e de movimento. O esquema corporal se difere de imagem corporal, na medida em que o primeiro representa a noção de partes do corpo e o segundo é a imagem que a pessoa tem do próprio corpo. O esquema corporal é o reconhecimento imediato do nosso corpo em função da relação entre as suas partes com o espaço e com os objetos, tanto no estado de repouso como de movimento. O processo de formação do esquema corporal é uma habilidade desenvolvida na criança e compreende o reconhecimento de estruturas e partes do corpo como articulações e ossos. A representação mental do corpo depende do desenvolvimento sensorial, neurológico, motor e cognitivo da criança. Quando bem desenvolvido, ele contribui para as noções de espaço, tempo, lateralidade e direções. O processo de formação do esquema corporal comumente é prejudicado nas crianças com deficiência intelectual. Por isso, em muitos momentos, a informação sensorial do toque é fundamental para que esta criança reconheça a parte do corpo de uma maneira concreta. Mas não vamos confundir os conceitos de esquema corporal com imagem corporal.
Segundo alguns neurocientistas, como o brasileiro Miguel Nicoleles, a imagem corporal é um subproduto dinâmico da atividade elétrica de circuitos cerebrais. Esse subproduto seria maleável e influenciável de acordo com as experiências, eventos que ocorrem dentro ou além da nossa pele. A imagem corporal seria uma simulação. Por meio de um processo de integração multissensorial altamente adaptativo, o cérebro é capaz de nos fazer habitar em um corpo totalmente novo. A nossa imagem corporal é fluida e mutável. Enquanto o esquema corporal representa a noção de partes do corpo e suas relações, e é uma construção que ocorre basicamente na infância, a imagem corporal é constituída e modificada por toda a nossa vida, a partir das experiências corporais que vivenciamos. As sensações de movimento, sejam elas positivas ou negativas, são fundamentais neste processo. Por isso é tão importante para o desenvolvimento infantil que a criança tenha experiências positivas com o próprio corpo e movimento. Independente das suas habilidades, padrões anatômicos, motores ou cognitivos, essas experiências positivas ajudam a construção de uma imagem corporal mais saudável e segura. Segundo o neurocientista Antônio Damasio, todos os sentimentos contêm componentes de dor ou prazer e são imagens mentais com origem em mapeamentos de estados do nosso corpo. Este estado corporal alterado influenciaria então o sistema nervoso central, uma vez que esses mapas são construídos em regiões somatossensitivas do cérebro. Os estados do corpo estão diretamente relacionados com as sensações e sentimentos que interferem em toda a cadeia do nosso sistema nervoso. Do mesmo modo, o prazer e as suas variantes são o resultado de um certo mapeamento do corpo pelo cérebro. Sentir dor ou prazer resulta da presença de uma certa imagem do corpo, tal como ela é representada em determinado momento em mapas do corpo. Muitos fatores podem alterar essa imagem, como anestésicos, analgésicos, sentimentos como a alegria e também a dança. A seguir, faremos a demonstração de um exercício simples de estimulação de reconhecimento do esquema corporal, que são muito frequentes em aulas de dança para crianças. Este primeiro exercício é o desenho do corpo no papel. Nós vamos pedir para a criança deitar em cima de um papel metro ou um papel craft em decúbito dorsal, com a barriga para cima. É importante ficar atento ao cuidado na transferência para o chão, quando temos alguma criança que usa cadeira de rodas. Além disso, se a criança tem deficiência intelectual, será necessária a mediação do adulto no momento de preencher a figura humana. É muito importante perguntar quais partes do corpo a criança conhece, para que inicialmente surja dela este repertório. E em seguida, vamos fazer todo o contorno do seu corpo com uma canetinha. Ao finalizar, pedimos para a criança preencher este corpo, que é dela, de uma forma que ela se identifique. Primeiro o rosto e depois detalhes, como articulações, roupas, acessórios e etc. Essa complexidade depende da faixa etária da criança e do seu desenvolvimento cognitivo. Esse é um bom momento para um diagnóstico, para saber quais articulações e partes do corpo que a criança já reconhece e incentivar que aprenda novas. É muito importante que a criança se reconheça na boneca, que ela saiba que trata-se dela mesma e que ela está fazendo uma representação. Quando a criança terminar, peça para que ela marque com pontos as articulações que a gente gostaria que ela conhecesse. Ombros, joelhos, cotovelos, tornozelos, são articulações difíceis para elas reconhecerem, mas importantes de apresentar. Nesse exercício, nós vamos apresentar essas articulações para a criança. Em seguida, nós iremos recortar a boneca e essa boneca vai poder ser explorada pela criança. A criança vai brincar com a boneca, dançar com a boneca e é um momento mais livre, né? Você pode também usar a boneca, segurar você e repetir, imitar o movimento da criança com a boneca para que ela possa perceber as partes do corpo que foram destacadas.
No segundo exercício, é recomendado que seja feito com músicas que falem das partes do corpo. Caso queiram sugestões sobre essas músicas, as mesmas encontram-se no site do projeto, nuvemdedança.com.br. Você deve explicar a atividade para a criança dizendo que ela precisa seguir os comandos de movimentos falados na música. Primeiro, você pode fazer o exercício junto com a criança para que ela tenha referência do repertório e depois você deve repetir pedindo que a criança faça sozinha, para que ela explore as partes citadas na música criativamente.